Nos encontramos presos em uma sala sinistra com uma péssima iluminação, com um único projetor de tela nos fazendo companhia, onde somos forçados a responder perguntas bizarras e algumas pessoais, a qual apenas você sabe a resposta. Enquanto isso, sons estranhos vindo atrás de nós atormentam a paz da sala, avisando que não somos os únicos ali, mas olhando para trás não parece ter nada além de uns monstros bizarros que te fazem ir de base se você olhar para eles por muito tempo. Tudo isso enquanto tentamos sobreviver a tempo de completar um teste. The Silk Bulb Test. Por favor, fique sentado durante o teste. Neste mundo, controlamos um dos participantes, que no momento não sabemos seu nome. Ele acabou de chegar atrasado em um prédio, onde supostamente em um dos andares deste local está o lugar em que faremos o teste. Antes de tudo, não estamos ali contra nossa vontade. O participante já estava sendo esperado por outras pessoas. Ele deve ter sido escolhido, ter sido até pago para participar disso, ou ele mesmo pagou para estar ali. Pois há outros participantes que estão fazendo o mesmo teste que nós. O motivo para o que esse teste serve é desconhecido. Talvez seja para algum tipo de pesquisa que o governo está fazendo. Pelo menos deve ser isso que os participantes devem achar. Somos levados às pressas para o elevador, até chegarmos em uma sala bem escura, onde o teste será realizado, através de uma enorme tela de projetor que está à nossa frente mostrando alguns slides das perguntas que teremos que responder, a partir de 2 botões que foram colocados sobre uma pequena mesa à nossa frente. O botão vermelho rotulado com a letra A sendo para responder sim, e o botão amarelo rotulado de B sendo para não. Há um pequeno cronômetro ao lado dos botões, alertando que teremos que responder as perguntas o mais rápido possível. Temos que seguir algumas regras que são bem essenciais, com uma delas tendo que evitar olhar diretamente para o projetor de slide, sem nenhuma explicação do que aconteceria se a gente continuasse olhando. O participante apenas deduz que são só slides, não tem como isso machucar alguém. Eu acredito que os organizadores deste teste devem ter prometido alguma coisa em troca para os que resolvessem participar do teste e o terminassem. Talvez o nosso protagonista desconhecido só escolheu estar nessa situação apenas por achar que ganharia um bom dinheiro depois de terminar. Também estamos estritamente proibidos de ver ou interagir com os outros participantes, até mesmo tirar qualquer foto ou fazer gravações de qualquer parte do local e do teste não é permitido. Mesmo com poucas informações que temos do que vai acontecer durante o teste, seguimos em frente e calibramos o teste. O primeiro conjunto de slides são fotos de pessoas com teste nos perguntando se o que estamos vendo se trata de ser de algum objeto. Finalmente, a imagem nos mostra um objeto. Uma porta real, claramente uma porta de algum tipo de instalação ou até mesmo uma cela de prisão. Depois de confirmarmos a resposta, seja lá o que foi isso, eu já teria saído dessa sala. A tela de perguntas é substituída por uma gravação bizarra, com uma figura perturbadora se levantando aos poucos, seguido de um sussurro vindo do nosso lado, com a voz desconhecida nos dizendo pra gente acordar. Instintivamente, o participante olha pra trás, só pra ver essa coisa olhando pra ele. Uma criatura com um rosto humano e pescoço esticado, estava bem ali, nos observando. Por quanto tempo ele estava ali, eu não sei e não sei se quero saber. Ele logo desaparece, depois de assustar o participante. Depois dessa presença bizarra, é bem claro que esse teste tem muito mais do que ele prometeu. Talvez essa criatura também faça parte do teste, devido a alguma coisa estar em jogo ali, como uma possível recompensa se caso os participantes concluíssem o teste. O participante respira fundo. Ele diz para si mesmo que era apenas coisa da sua cabeça, devido ao estresse e essas coisas, na tentativa dele se acalmar. Apesar do que acabou de acontecer aqui, o teste continua normalmente.
De repente, mais um vídeo estranho é reproduzido, nos mostrando alguém inconsciente dentro de um quarto, com a porta se abrindo lentamente e várias pernas de uma entidade surgem aos poucos, indo em direção à pessoa desacordada, como se essa figura fosse finalizá-lo ou talvez se alimentar dele. Enquanto assistimos o possível trágico destino da pessoa na gravação, ouvimos passos atrás de nós se aproximando, com a silhueta de alguém aparecendo e bloqueando parte da tela. Ficar para trás agora pode ser o fim desse participante. O medo de descobrir que tipo de monstruosidade deve estar bem ali atrás da gente e o que ele vai fazer se orgarmos. A figura misteriosa atrás de nós desaparece na escuridão da sala. Talvez não seja nossa imaginação, afinal. Talvez realmente tenha alguma coisa errada com esse teste e com essa sala também. A certeza que eu tenho é que não estamos sozinhos. Desta vez, as coisas ficam mais bizarras, com as pessoas nas fotos sendo mostradas com uma aparência completamente deformada e sinistra, com um slide nos perguntando se essas pessoas são nossos amigos. Isso me faz pensar sobre o que realmente esse teste é, e qual é o verdadeiro objetivo de tudo isso. As pessoas diferenciadas mostradas nos slides parecem ter sido colocadas ali propositalmente para assustar o participante, ou eles devem estar lá por uma razão específica. Talvez seja um teste para avaliar a psique dos participantes, onde os participantes designados são apenas meras cobaias. Não demora muito para ouvirmos de novo passos estranhos ao nosso redor. Apesar disso, conseguimos terminar o conjunto estranho desse slide. De repente, as perguntas se tornam mais pessoais e um pouco específicas demais, perguntando se o participante comeu seu café da manhã hoje, se ele costumava almoçar sozinho, se ele se sente seguro em estar sozinho, se ele prefere estar sozinho, ou se ele estava dizendo tudo isso por medo de ser rejeitado. O teste então pergunta o porquê de estarmos ali, com a primeira opção dando a entender que nem mesmo o participante sabe. O slide nos pergunta se tememos o desconhecido. Dependendo da resposta, o próximo slide nos instrui a não olharmos para trás. Ao olharmos para baixo, um joystick aparece do nada. Desde que chegamos nessa sala, esse botão não estava ali. Não sabemos como ele apareceu na mesa ou quem o colocou ali, já que estamos parados no mesmo lugar desde que chegamos nessa sala. Mais uma silhueta misteriosa aparece na tela, com o slide nos alertando a não olhar para baixo, mas não temos escolha, já que precisamos usar os botões para passar para as próximas perguntas. Independente do que fazemos, o moço do nosso lado se aproxima, aparentemente devorando o participante. Parece que o teste terminou, com uma tela azul estranhamente aparecendo na tela, nos dizendo que essa aplicação encontrou um problema. Logo abaixo, o texto nos dá as estranhas instruções para sair da aplicação, com um deles sendo para o participante se juntar a uma conversa, e lentamente percebe que ninguém está te ouvindo quando você fala. É quando acordamos em um corredor distorcido, que parece mais um labirinto claustrofóbico fora do lugar, com as formas e paredes tendo formas distorcidas e não dando para nenhum lugar, como se estivéssemos em um sonho ou em outra dimensão.
Enquanto exploramos o local, ouvimos mais uma vez o sussurro nos dizendo para acordarmos, como se tudo isso fosse mesmo um sonho. Indo de corredor para corredor, encontramos uma pessoa inconsciente, com um buraco em suas costas. Em sua frente há um telefone que está tocando constantemente, esperando desesperadamente para que alguém o atendesse. Sem muita escolha, a gente decide atender. Após isso, somos levados de volta para a pequena sala escura, com um teste que estava continuando normalmente, com o slide destacando novamente a frase: "Hoje foi especial". Estranhamente, quando o teste parecia ter terminado e nos encontramos naquele corredor estranho, ao atender aquele telefone, de repente voltamos para o mesmo local que estávamos desde o começo. É como se estivéssemos repetindo um loop. Quando o participante é guiado ao entrar na sala, ele foi instruído a não ligar muito para o projetor, porque em um certo momento do jogo, a nossa visão realmente fica embaçada. Talvez por termos continuado olhando para a tela, ou talvez a tela tenha algum tipo de substância sobrenatural, que está causando algum tipo de sintoma ou efeitos estranhos nos participantes, como alucinações. Isso explicaria o porquê vemos essas imagens bizarras e sons de passos. E também pela posição em que os botões foram posicionados, estando em cima de uma mesa pequena, obrigando os participantes a olharem para baixo para poderem pressionar os botões, os obrigando a tirar os olhos da tela por um tempo. Aparentemente, havia criaturas estranhas naquele prédio. O ataque de umas fez com que o participante fosse teletransportado para aquele corredor surreal, podendo ser até mesmo o próprio subconsciente do personagem. E com um toque constante do telefone quando no lugar inteiro e ao encontrarmos e atendê-lo, somos puxados de volta para a realidade, de volta para a sala do teste. E sem contar o sussurro que repetia a mesma frase, acorde, podendo significar que o protagonista está em uma série de estado de sono profundo. É bem óbvio que tudo isso talvez seja apenas um sonho, mas eu pessoalmente acredito que é mais do que isso. Se é mesmo tudo um sonho, porque tudo é tão específico. A sala, o teste, até mesmo a descrição da chegada do participante no edifício. E se tudo isso for uma espécie de dominação de mentes, mas através dos sonhos da pessoa, ou um experimento onde o subconsciente dos participantes pode estar sendo analisados, onde seus limites estão sendo testados, e as figuras ao nosso redor podendo ser os monstros internos de suas mentes. Com uma pergunta em específico: você tem medo do desconhecido? E dependendo da resposta, o próximo slide nos diz para não olharmos para trás, para os monstros bizarros que espreitam na escuridão atrás de nós. Essas criaturas podem ser a representação do medo do desconhecido, ou medo de sair da sua zona de conforto. Talvez todo o objetivo dessa organização que criou esse teste seja para um bem maior. Algum método novo de terapia ou hipnose, um teste para testar nossos limites e medos, nos forçando a enfrentar nossos próprios monstros internos. É por isso que a maioria das perguntas são sobre a solitude e a vida social, sobre nos sentirmos sozinhos até mesmo em momentos simples, mostrando pessoas com aparências monstruosas, perguntando se o que vemos na imagem são apenas objetos inanimados, claramente fazendo uma comparação de pessoas com objetos, nos questionando também se essas pessoas são nossos amigos ou apenas um estranho qualquer, com a tela azul sugerindo que possivelmente tudo isso pode só ser uma simulação. A tela azul de erro não aparece na tela do projetor, mas em tela cheia, implicando que talvez o participante seja a mesma em uma simulação mental ou a de um sonho. Essa tela só apareceu após o ataque do monstro, estando bem na frente do protagonista, dado em conta aos constantes avisos de não olharmos para trás, pois isso faria com que a simulação fosse interrompida de alguma forma, nos levando para um corredor distorcido, com o telefone sendo a nossa única saída para voltarmos para a sala. De certa forma, talvez ele não esteja no mundo real, porque parece que as perguntas foram selecionadas para ajudar os participantes a enfrentar a sua solidão e seus medos. Talvez esse teste seja um novo método para essa área, um método revolucionário que realmente poderia ajudar as pessoas a melhorarem a si mesmas. Ou talvez seja o completo oposto.